手を貸せルフィ。どうしたあいつら今敵なのか。なんだこの状況。いきなりぶっ放してきやがった。とりあえずぶっ飛ばすか。待ってくれ。 S ベア S ホーク止まれ。誰の命令で動いてる。よかった。それで止まんのか。情をつけたまま死なせたら後味悪いからよ。こいつら CP0 も狙ってきやがんだ。バカな。ブレーキ危ねえ。これはまったく困った状況だな。セラフィムともふざけおって。過去の因縁は少々休止して。おい麦わらヨロノア、一時手を組まねえか。情を外してくれりゃ役に立つと思うが。嫌そう。O Dr. Vegapunk considera os Serafins como sendo as criaturas mais fortes do mundo, o ápice da humanidade. Mas ao ficarem fora de controle, Luffy e Zoro precisam proteger quem está do seu lado. Dessa forma, vemos que por mais forte que sejam os Serafins, ainda assim eles não conseguem atacar oponentes mais rápido do que eles. Mas então, qual é o potencial dos Serafins? E será que Luffy e Zoro têm chance contra eles? Se você quer saber tudo o que rolou no episódio 1108 de One Piece, vem comigo que eu vou falar sobre isso agora. Salve piratas e marinheiros, Salmo Souza na área. E aí, como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam muito bem. E nesse episódio de hoje tivemos mistérios sendo adicionados e mistérios sendo revelados. Então fica nesse vídeo até o final, porque tem muita coisa legal pra gente debater aqui juntos. Mas antes, já aproveita para deixar aquele likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma de nossas resenhas. Dito isso, agora chega de enrolação, vem com o pai e bora para o vídeo. O título do episódio 1108 de One Piece é Incompreensível, a rebelião dos Serafins. O episódio começa de onde o último parou, a partir do momento em que S-Snake tinha transformado York em pedra usando os poderes de sua Akuma no Mi. Em seguida, ela dá um chute em York, a jogando para o lado. Lilith fica confusa, mas ainda assim tenta dar a ordem para S-Snake parar de atacar. Porém, S-Snake acaba ignorando e atira um laser em todos que estão no local. O ataque destrói a ponte em que eles estavam e todos caem em direção ao chão. E aqui temos um ponto bastante interessante. Reparem que mesmo depois de S-Snake ter transformado York em pedra e ter chutado ela, ainda assim York não sofreu nenhum arranhão e nem mesmo quebrou nenhuma parte de seu corpo. E a gente pode se lembrar muito bem do arco de Amazon Lily, quando Boa Hancock tinha transformado algumas das piratas cujas em pedra, e Luffy teve todo o cuidado para que elas não caíssem, justamente para que elas não quebrassem. Ou seja, nesse momento aí, como York não sofreu nenhum arranhão, mesmo ela tendo sido transformada em pedra, isso faz com que a gente não exclua ela de ser o satélite traidor. Indo agora para o prédio A, podemos ver que SB e S-Hawk começaram a atacar Rob, Lute e Kako, então Zoro precisou protegê-los. Dessa forma, podemos ver uma nova batalha de Zoro contra S-Hawk se iniciando novamente. Luffy e Shaka, que estão na sala de vigilância, acabam escutando o som da batalha e vão até o local para averiguar a situação. Ao se encontrarem com Zoro, Shaka dará ordem aos Serafins para não atacarem mais. Porém, apesar de sua tentativa, os dois Serafins abrem fogo,
Felizmente, Luffy e Zoro evitam os ataques, enquanto também salvam Shaka e os inconscientes Lute e Kako que estavam na mira dos Serafins. Vale ressaltar aqui, galera, que o começo dessa luta de Zoro versus S-Hawk não existe no mangá. Podemos ver apenas uma pequena parte que já mostra Zoro falando para Luffy que os Serafins estavam atacando Lute e Kako. Ou seja, essa foi uma adição que a Toei trouxe pro anime que ficou bastante legal e deixou o episódio um pouco mais interessante. Outro ponto legal de se notar aqui é que os Serafins só estão atacando os agentes da CP0 e os outros satélites. Ou seja, os Mugiwaras não estão sendo os alvos principais. E se eu fosse pensar o porquê do motivo disso, talvez seja pelo fato dos Mugiwaras não poderem dar nenhum tipo de ordem para os Serafins. Nesse caso, os Serafins só estão atacando aqueles que podem comandá-los, que no caso poderia fazer um paralelo bastante legal com a Revolução das Máquinas, que normalmente elas se voltam contra os seus criadores ou então contra os seus donos. Isso poderia indicar que os Serafins, ou até mesmo o Punk Records, ganhou consciência própria. Por isso, os Serafins estão agindo dessa forma. Porém, eu acho que está muito na cara que há um satélite traidor de fato e provavelmente a gente vai ter que esperar um pouco mais para que esse mistério seja desvendado. De volta a esse Snake, vemos que enquanto todos estão caindo em direção ao chão, Lilith avisa para que eles usem suas botas para flutuar. Dessa forma, eles pousam facilmente, exceto o Sop, que ativou o jato de sua bota enquanto ele estava de cabeça para baixo, e por isso ele acabou caindo de cabeça no chão, o que deixou a cena bastante hilária. Lilith então tenta chamar Shaka através do radiocomunicador, mas não consegue. Enquanto isso, Frank sugere que eles revidem o ataque. Contudo, Lilith diz a ele que é impossível vencer um Serafim, pois eles foram criados para serem os humanos mais fortes. Reparem que nessa cena, podemos notar que York não caiu no chão e nem ao menos apareceu transformado em pedra em cima da ponte, o que cria dúvida. O que será que aconteceu com ela? Voltando para onde Shaka está, podemos ver que ele começa a temer que um dos satélites esteja no comando dos Serafins, já que ele não consegue fazê-los parar. Ele também percebe que alguém está tentando matar a todos, prendendo-os e cortando as comunicações. E esse alguém armou essa situação com muito cuidado. Lute e Kako então acordam e pedem a Luffy para libertar os dois, oferecendo que eles formem uma trégua e trabalhem juntos para sobreviver. Luffy e Zoro respondem com um olhar de desgosto, como se eles tivessem ficado enojados com a proposta que eles fizeram. Essa cena mostrando o rosto de Luffy e Zoro ficando enojados ficou muito engraçada. Além disso, ficou muito parecida com o que aconteceu no mangá. Contudo, a missão de Luffy e Zoro de terem que ficar defendendo Rob Lute, Kako e Shaka enquanto eles enfrentam os Serafins não é nada fácil. O bom é que Zoro já enfrentou um Lunariano e ele conhece a fraqueza dessa raça. E como os Serafins parecem bastante ter características da raça lunária, isso vai facilitar para que Zoro e os outros Mugiwaras, até mesmo Rob Lute e Kako, quem sabe, possam ajudar a derrotá-los. Outro ponto legal de se lembrar é que no arco de Water 7, muitos fãs ficaram doidos para ver Kako se tornando o construtor naval dos Mugiwaras. Porém, depois que veio o flashback de Frank, aí a galera se emocionou com o passado dele e quis que ele se tornasse um dos chapéus de palha. Por isso, Kako acabou sendo deixado de lado. Porém, a partir de agora, quem sabe a gente pode acabar vendo uma pequena união de Luffy e Zoro com Kako e Rob Lute para enfrentarem os Serafins. Nem que seja uma pequena batalha, uma pequena demonstração do que poderia ser caso eles se tornassem membros dos Mugiwaras. A cena muda e vemos agora as profundezas do próprio laboratório de Egghead. É revelado que todos os agentes da CP5, CP7 e CP8 que foram enviados para a ilha foram todos presos nos últimos 2 meses. Aparentemente, quando os agentes terminavam suas investigações em Egghead, eles tentaram sair, mas foram atacados pelas armas bestas marinhas que os trouxeram de volta à força. Mais agentes foram enviados à ilha para procurar pelo grupo que havia desaparecido, entretanto, eles também acabaram encontrando o mesmo destino de seus colegas. O problema é que eles presumiram que o Dr. Vegapunk era o responsável, mas foi revelado que ele foi preso com o resto deles. Vegapunk admite que não tinha ideia de que nada disso estava acontecendo e acha desconcertante
que o segredo de sua pesquisa sobre os poneglyphos tenha vazado para o governo mundial de alguma forma. É então revelado que a Marinha está implantando cerca de 100 navios de todos os tamanhos da filial G9 em rota para Egghead. A cena muda para Sentomaru e podemos vê-lo avisando para os trabalhadores da ilha para que eles saiam de Egghead rapidamente. Afinal de contas, pelo visto, está prestes a acontecer um Buster Call naquele lugar. E esse ataque pode ser até mesmo maior do que o que aconteceu em Ohara, devido à ameaça que Vegapunk pode representar para o governo mundial, já que ele é um gênio. E aqui temos um ponto bastante interessante, porque agora mostrando o Dr. Vegapunk preso junto com os agentes da Cyberpool, isso indica que ele não é a pessoa que está sabotando os eventos que estão acontecendo agora dentro de Egghead. Ou seja, deve ser realmente um dos satélites. E como a gente já sabe, os satélites precisavam fazer uma espécie de conexão com o Punk Records para passar todas as informações que eles obtinham durante o dia. Ou seja, se já tem bastante tempo que os agentes da Cyberpool acabaram sendo sequestrados, isso significa que esse satélite traidor provavelmente já tem esse mesmo tempo sem passar todas as informações que ele adquiria. Provavelmente nem se conectando a Punk Records ele estava. Então, se usassem essa forma de pesquisa, seria muito mais fácil descobrir quem é o satélite que está traindo todos os outros. A cena volta para o pedido de aliança de Luchikaku, então Zoro diz para os dois que não vê um futuro em que depois de soltá-los, eles os deixariam algemá-los mais tarde. Kaku responde que eles vão deixá-los contê-los novamente, o que parece convencer Luffy a ajudá-los, apesar de Zoro alegar que Kaku está mentindo. E mais uma vez Luffy mostra ser bastante ingênuo. S-Hawk então transforma sua perna em uma lâmina e lança um poderoso ataque de energia na direção deles. Porém, eles desviam novamente e Zoro percebe que o poder da Akuma no Mi que S-Hawk está utilizando é da Supa Supa no Mi, usada pelo ex-agente da Baroque Works das Bones, conhecido também como Mr. One. E agora temos mais uma confirmação de uma cópia de Akuma no Mi. E pelo visto, Vegapunk não brincou em serviço, porque para um espadachim não há nada melhor do que um Akuma no Mi que faça com que ele se transforme em lâmina. Outra coisa legal é perceber que Zoro agora está enfrentando praticamente todos os oponentes que ele veio enfrentando ao longo do tempo, pelo menos os mais fortes. Reparem bem, nesse momento, S-Hawk parece ter gênios lunariano, que Zoro acabou de enfrentar King, ele parece ser um clone de Mihawk, além disso, ele tem os poderes da Supa Supa no Mi, que era Akuma no Mi de Mr. One. Se ele agora falar com a voz fina, a gente vai ter certeza que ele também é uma cópia de Pika, que apareceu lá em Dressrosa. Eu duvido muito que isso aconteça, mas acabou sendo bastante legal ver essa referência de Zoro enfrentando S-Hawk, sendo que ele tem características de vários outros personagens que Zoro já enfrentou. Outro ponto legal, galera, é perceber que os Serafins são apenas crianças e mesmo assim eles são bastante fortes. Isso acontece devido à mistura de vários DNAs que Oda colocou em seus corpos. Agora, imagine só quando eles se tornarem adultos, o quão apelão eles serão. Nesse momento, se vocês notarem bem, dá pra perceber que a espada que S-Hawk carrega parece ser uma cópia da Yoro, que seria a espada de Mihawk, porém ela não tem a sua lâmina negra. Ou seja, ou Vegapunk fez uma cópia da Yoro quando ela não tinha a sua lâmina negra ainda, ou então ele não conseguiu replicar a lâmina negra na cópia da espada de S-Hawks. Contudo, se ele evoluir da mesma forma que Mihawk evoluiu, com certeza no futuro ele vai conseguir fazer com que a sua espada fique com a lâmina negra também. Fora que ele pode aprimorar ainda mais os poderes de sua Akuma no Mi, quem sabe até mesmo despertando essa habilidade de transformar o seu corpo em lâmina. Além disso, temos que nos lembrar também de S-Shark, que tem aquela Akuma no Mi do nado, que combina bastante com o fato dele ser um tritão. Ou seja, Vegapunk vem criando a cópia das Akumas no Mi para combinar certinho com os Serafins que ele vem criando ao longo do tempo. Talvez por isso, não só o Vegapunk, como os outros satélites acreditem que os Serafins são o ápice da humanidade, são as criaturas mais fortes. De todo modo, galera, o episódio acabou dessa forma, com Zoro percebendo a Akuma no Mi de S-Hawks,
Eu confesso que eu esperava um pouquinho mais desse episódio, principalmente porque vai ter uma pausa na semana que vem. Mas ainda assim foi um episódio bastante legal, até porque a gente viu sendo revelado o paradeiro do Dr. Vegapunk, além também de que teve um indício de que pode acontecer uma aliança de Luffy e Zoro com Rob, Lute e Kako. De qualquer modo, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, porque eu fiz de coração pra vocês, mas por enquanto isso é tudo. Eu fico por aqui, um abraço e fica com Deus!